Olá, meus amigos. O MI Consciência Cósmica está trazendo novamente um vídeo do Rodrigo Romo. Foi um bate-papo que nós tivemos com ele algum tempo atrás. Esse vídeo foi tirado do sistema por alguns problemas e agora nós estamos, depois de ter feito todo o trabalho de recomposição dele, nós estamos trazendo de volta. Por que nós estamos trazendo de volta? Porque o Rodrigo fala de coisas muito importantes, traz muitas informações que as pessoas desconhecem e dentro de todo o conhecimento que ele tem, é interessante a gente ouvi-lo e entender o que está por acontecer. Então, vocês se planejem e assistam esse vídeo que foi refeito e tirem as suas conclusões. A coisa aí do lado de fora está acontecendo no universo e muitas vezes a gente nem sabe. E o que está acontecendo aqui também? Vivemos hoje um momento muito difícil em termos de evolução, precisamos urgentemente fazer uma reforma interior e ele é muito claro nisso daí. A quinta dimensão está chegando aí, o nosso processo de verticalização, enfim. Então vale a pena você reservar um tempo e assistir novamente esse vídeo aí. Um abraço a todos e vamos juntos. Ok, pessoal, então boa noite, boa tarde, boa noite para quem está fora do Brasil, né? E para quem está no Brasil, então, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse encontro de hoje, aqui no Movimento Internacional Consciência Cósmica, né, que também, vocês devem ter visto também o Conexão Racto, né, que né, alguns membros também fazem parte desse grupo, que ambos nasceram, né, nesse ano em que passou, então, né, nós falamos que muitas vezes, tipo, né, o mundo estava tão difícil e tão, né, mas eu acho que para quem soube extrair o que tem de bom e focar na essência e na sua verticalização, nesse ano que passou nós tivemos certamente muitas oportunidades de crescimento e com, né, o foco no nosso desenvolvimento, então nós temos, né, convidado vários nomes importantes dentro desse lado da espiritualidade, da ufologia também, né, porque faz parte daquilo que nós acreditamos, de uma versão, assim, uma visão bem aberta. E hoje, então, nós temos o nosso convidado super especial, Rodrigo Romo, que acredito que vocês conheçam, né, do social media, que tem esse canal super interessante né, no Instagram, que nós podemos acompanhar muitas palestras, que está tanto tempo, né, escrevendo livros maravilhosos, como Ordem de Amaryllis, a parte do Orixá Reiki, entre muitos outros, trabalhando com florais nessa área de saúde, com médicos, e também, né, com palestras e cursos, não só no Brasil, mas também na Europa, né, em diversos lugares. Então, nós gostaríamos de agradecer muito a presença de todos, especialmente o Rodrigo por estar aqui hoje com a gente, compartilhando o conhecimento dele e trazendo um pouquinho do que a espiritualidade compartilha com ele nessas conexões. E nós gostaríamos, então, de pedir para que todos, por favor, mantivessem os seus microfones, se possível, desligados, né? Só o microfone durante a palestra, que caso, né, tenha algum barulho, né, de fundo. E nós vamos perguntar para o Rodrigo como é que ele prefere a questão das perguntas, se ele acha melhor, tipo, no final, né, ou... Eu acho que pode ser livre, porque conforme vão vindo, eu vou canalizando, porque eu sempre canalizo, né? Então aí vão vindo as respostas. Ok, tudo bem. Pode ser assim, como ficar melhor para você, Rodrigo. Ok, então, bem-vindo todos. E nós passamos, então, a palavra para você, Rodrigo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário. Bom,
Foi-me pedido que a gente conversasse um pouco sobre a barreira de frequência. Então, a gente tem que esclarecer alguns conceitos sobre a mesma, porque ela é meio confusa. Originalmente, tá, isso há milhares de anos atrás, as barreiras de frequência em vários planetas foram constituídas a partir do próprio campo eletromagnético dos próprios planetas e dos seus satélites, como uma muralha eletromagnética para contenção de forma-pensamento, forma-sentimento, que nós chamamos de ondas psiônicas, da parte psíquica. Por quê? Eu vou ter que voltar uns 12 bilhões de anos na nossa linha de tempo terrestre para vocês entenderem. Existe uma galáxia vizinha nossa que fica a 6,3 milhões de anos-luz depois de Andrômeda, não visível desde o ponto visual da Terra. A gente enxerga Andrômeda, mas não consegue enxergar essa galáxia o nome é Arcones. Essa galáxia Arcones é quase 4,5 vezes o tamanho da Via Láctea. Mais ou menos isso. Essa galáxia foi utilizada como um centro de pesquisa neurológica de dualidade, para testar as condições psíquicas neurais de almas que entravam no processo encarnacional e serviriam de alimento psíquico ectoplásmico aos dirigentes. E isso foi sendo um teste da dualidade, foi se formatando em Arcones o chamado umbral, um entendimento humano de umbral. Isso constituiu um império. Depois de alguns bilhões de anos, esse império cresceu com uma tecnologia muito importante. Os seres desse lugar, ligados a Saratem, os Chopats, os Akrans e os Talsetianos originais, eles têm um dom de se nutrir, se alimentar das ondas psiônicas dos seus escravos. Então, eles desenvolveram uma tecnologia hiperdimensional, que são cristais. Esses cristais foram desenvolvidos entre uma tabela periódica deles, de 8ª dimensão, 7ª, 6ª dimensão. Essa tabela periódica, composta de 3 dimensões, criaram cristais que eu dei o nome para facilitar na linguagem, porque não dá para pronunciar, sextastron, que são cristais sextadim com astrastone. Esses cristais, como são cristais de interface dimensional entre a 6ª dimensão e a 9ª dimensão normalmente, eles têm a capacidade de atrair e aprisionar neutrinos e antimatéria e não matéria. Então, esses cristais têm a capacidade de aprisionar a alma de um ser vivo, além do corpo, a alma, na totalidade. Então, esses seres se nutrem do sofrimento. Então, eles começaram a desenvolver uma tecnologia muito avançada, onde eles iam invadindo vários sistemas solares de Arcones e aprisionando essas almas e criando um umbral de infinito de abastecimento psíquico ou psiônico de sofrimento. E criando holograficamente a roda de samsara do sofrimento e do karma inesgotável. Quando eles dominaram por completo, essa galáxia tem algo em torno aí de quase 650 mil anos-luz de extensão, era 4 vezes maior do que a nossa, um pouco mais, eles invadiram Andrômeda. E houve uma guerra ferrenha, e os andromedianos não estavam preparados para esse confronto com essa tecnologia. Então foi aí que os 7 samurais entraram, a Supraconfederação, e aí a Federação Maniqueia, que é a Confederação Intergaláctica. E esses seres foram fugidos para a Sextante, que é uma galáxia satélite da nossa, é como nossa Lua. O que acontece? A tecnologia dos Chopats permite que eles fiquem no hiperespaço, dentro de grandes naves maior do que o nosso Sol, que são totalmente revestidas desse cristal. Então, essas naves vagam pelo universo, atacando planetas e aprisionando suas almas. Tá? E essas almas ficam dentro desses cristais, vivendo holograficamente ciclos encarnacionais infindáveis de sofrimento, de guerra, de morte, aquela coisa que a gente conhece aqui do kardecismo e do espiritismo. Pois bem, nessa história toda, os 7 samurais, que é a Supraconfederação, com a frota de naves Estrela da Vida, derrotaram as naves e começaram a resgatar as almas de dentro desses cristais. Aí veio o grande problema. O que fazer com essas almas que estavam presas dentro de um holograma de sofrimento há bilhões de anos na linha de contagem deles, supostamente reencarnando
dentro de um processo de massacre, de sofrimento, etc, etc. Então, a memória quântica dessas almas é catastrófica. Então, o Conselho Shamouna Galáctico, na Via Láctea, isso já foi aqui na Via Láctea, determinou a montagem de planetas que tivessem a condição de receber essas almas para um tratamento psicológico, um tratamento psicoespiritual, por assim dizer, colocando essas almas para encarnar. Tá, aí tudo bem. Aí veio o segundo problema, o entrelaçamento quântico. A partir do momento que uma alma começa a criar forma-pensamento num corpo físico, de ódio, de raiva, de amor, de paixão, de qualquer coisa, essa onda psiônica co-criadora, ela vaga no universo e vai contaminar outros planetas. Então, aí surgiu a tecnologia da barreira de frequência. Colocar essas almas para encarnar em planetas com barreira de frequência, ou seja, uma gaiola Faraday eletromagnética, onde a onda psiônica jamais saísse dela. A ideia foi genial. Então, só o setor de Órion, nosso quadrante, são 37 planetas contando com a Terra. Fora o setor de Pégasus, fora o setor... São mais de 1.800 planetas de exílio, só no nosso quadrante visual do espaço sideral nosso aqui. Ok, a ideia era fenomenal. Mas o que acontece? A frota de invasão Chopatz não invadiu a Via Láctea como era esperado. Ela ficou por fora observando e começou desde o hiperespaço a posicionar as suas naves, tá, em distâncias de 1,5 a 2 anos-luz de distância dos planetas em quarentena, e começou a projetar ondas psiônicas desde o hiperespaço de ódio, de raiva, e pelo entrelaçamento quântico, mesmo com a barreira de frequência, eles começaram a formatar umbral, porque eles colocavam entrantes para encarnar nesses planetas, para ativar novamente esse processo todo de manipulação. Isso é feito dentro de um processo de 10 a 15, talvez 20 gerações de cada raça em cada planeta. Não é uma coisa rápida. Tá? Justamente para quê? Para gradualmente assumir o poder e o controle neurológico das populações desses planetas de uma forma sutil, sem que ninguém perceba. E aqui na Terra a coisa começa há 90 mil anos, a marca 87 mil anos, quando vêm os exilados de Capela, Talsel e Coronac, por determinação de Caligastro e de Anu, do Conselho Pleidiano, por causa dos rolos que eles tinham lá. Então, os Chopatz entram nessa data infiltrados por portais interdimensionais e começam a pingar essa informação de discórdia e de raiva que vai fomentando todo o processo neurosensorial das almas resgatadas desses cristais pela Supraconfederação. Com o tempo, com o passar do tempo, os Chopatz, os reptilianos, os talsetianos, etc., assumiram as posições chaves da tecnologia da Terra, dos políticos, dos banqueiros e de todas as questões militares ligadas à Área 51 e às outras estruturas, para conseguir, assim, alterar definitivamente a barreira de frequência sob o comando deles. Acabou se tornando um efeito estufa para nós mesmos. Então, a barreira de frequência hoje funciona como, basicamente, um micro-ondas, tá? Onde as formas de pensamento batem nas paredes e voltam na primeira camada da barreira de frequência. A barreira de frequência tem uma primeira camada interna, raio de 185 mil quilômetros, segunda camada interna, raio de 430 a 450 mil quilômetros, e a terceira camada maior, a externa, de quase 830 mil quilômetros de raio. Tá? Então, dessa forma, a nossa barreira de frequência hoje é literalmente um presídio, um hospício psicótico. Por quê? Porque ela não está mais protegendo a gente no sentido de a gente não contaminar os nossos vizinhos. Ela está potencializando toda a discórdia da própria humanidade. Todas as nossas formas de pensamento, formas de sentimentos ou ondas psiônicas, elas estão sendo potencializadas, levando a humanidade à loucura e baixando, consequentemente, cada vez mais a sua frequência neural. A situação atual é essa. Tá? Então, com isso, vocês começam a entender que a barreira de frequência tinha uma função. Essa função foi modificada gradualmente ao longo dos entrantes Chopatz, reptilianos e outras espécies que vieram aqui se posicionando em pontos chaves
e assumindo o poder ao longo dos conflitos. Lembrando que a hierarquia da luz, do ponto de vista da federação, perdeu a guerra para os reptilianos há cerca de 18, 20 mil anos atrás, quando colocaram a Lua na órbita atual da Terra. Antes disso, a Lua estava bem mais distante daqui e não interagia tanto quanto interage hoje. Então, há vários vetores aí da história em branco que as pessoas não sabem. Tá? Então, vocês têm que dividir a história da Terra antes do dilúvio e pós-dilúvio. E temos a época de Mu, da Lemúria e da Antártida. São ciclos biológicos distintos, onde houve a participação das diversas federações ou grupos estelares com seus projetos especificamente. Tá? Então, esse é o resumo do que é uma barreira de frequência, tanto para a Terra quanto para os outros planetas. Dos 37 sistemas, o nosso e mais 4, somos 5, que estamos numa situação bem crítica. Tá? À borda de uma terceira guerra mundial, no nosso caso, nós estamos a isso de uma terceira guerra mundial, os outros mundos também estão em situações semelhantes. Tá? Então, a Operação Resgate, ela se baseia no despertar cognitivo das almas, das consciências encarnadas dentro do corpo biológico terrestre, intraterreno, intraoceânico e no plano astral, que é dividido entre o médio, o alto astral e o chamado umbral. Então, a Operação Resgate, de diversos comandos estelares, tem a função de ajudar no despertar cognitivo das pessoas para que, dessa forma, haja o processo importante. Opa, terremoto 8.1 em Asta, não sei onde é. Acabou de acontecer. Ô, Rodrigo, essa parte, a gente sabe que o universo ele é frequência, né? E vibração, essa coisa. Como é que fica, então, essa situação hoje, com relação à Terra? Separação do joio do trigo de uma forma radical. Quem vibrar numa energia mais harmônica vai ser arrebatado, vai ser tirado daqui no momento certo. Quem vibrar numa energia mais densa vai ficar e vai ser transferido para um planeta mais primitivo. O que acontece, na verdade, é simples. Quando o comando Shamuna determinou o resgate dessas almas, essas almas não têm culpa de terem ido parar nesses cristais, são vítimas da ganância, por assim dizer, de outros seres. Então, o que o Conselho determinou? Bom, são almas que estão programadas para sofrer. Mas se a gente colocá-las para reencarnar num outro planeta sem memória, e com o processo de reencarnação, elas vão purificar e vão transmutar tudo isso. Essa é a ideia original. Só que as forças ocultas, as forças rebeldes, por assim dizer, conseguiram se infiltrar justamente para recuperar o poder sobre essas almas. Por quê? Recuperando o poder sobre essas almas, automaticamente a rede neural do criador dessas almas, os filhos paradisíacos. O que existe, na verdade, é um jogo de xadrez cósmico entre filhos paradisíacos ancestrais, filhos paradisíacos novatos, que foram criados depois da Aguna Shantar, e alguns administradores cósmicos que resolveram se projetar nessa história. Então, para nós aqui na Terra, a questão é bem simples. Ou você vibra numa energia mais harmônica e evita entrar em toda essa zona que está o mundo hoje, ou você é engolido por toda essa informação negativa que te puxa para baixo. É simplesmente isso. Agora, falar é fácil, dura você estar na pele aqui e ter que aguentar toda essa situação que não é fácil para ninguém, né? Então, tá difícil. Eu converso com muitas pessoas do mundo, assim, conhecidos e colegas, e não tá fácil, porque a frequência caiu de forma geral para todo mundo. Eu tenho muitos alunos meus que estão quase em depressão, porque não é só questão de falta de emprego, é falta de o que vai acontecer, sabe? Tem gente que vibra no fim do mundo, que acha que tem que destruir o mundo para poder sair dessa situação. Então, a gente tem hoje uma diversidade tão grande de formas de pensamento das pessoas do mundo holístico que é desesperador. Uma curiosidade minha, que eu te acompanho há algum tempo, dentro desse contexto da frequência que você está passando para nós, eu queria que você me explicasse, e o corpo criogênico? Como é que fica isso? A gente tem um corpo
e que a nossa consciência foi projetada nessa experiência no planeta Terra. Onde é que está nosso corpo criogênico? Depende, tem pessoas, né? Alguns de nós temos o corpo criogênico nas naves da Federação Siriana, outras pleiadianas, outras estão em Shambhala, outras estão na Lua. A Lua é um presídio, tá? A Lua é uma desgraça. Então, o que acaba acontecendo? Tudo depende da tua origem estelar, tua patente, quem você era, o que você fazia. Se você é uma alma resgatada dos cristais de Cestastron, você não tem corpo criogênico, você foi transferido diretamente, tá? Mas se você era do comando estelar de alguma federação, você tem um corpo criogênico. Então, o que acontece? O grande problema reside ali. O corpo astral dele retorna para ele, ele fica consciente, ele puxa a gente. Ao puxar a gente, eu tenho duas situações. Ou ele interage com a gente, forçando o despertar cognitivo, ou ele gera morte súbita na gente. Desencarne compulsório e puxa tudo de uma vez. Só que nessa opção de desencarne compulsório, o processo é traumático. Por quê? Vamos entender. Você está encarnado aqui, tu tem uma consciência, tu tem um corpo astral, você tem toda uma programação neurológica de religião, de política, ideológica, por assim dizer, certo? Quando você volta para o teu corpo criogênico, tu se dá conta que tudo que tu aprendeu aqui é mentira. Tudo que vocês aprenderam aqui é uma grande farsa. Então, é um choque cognitivo tão grande que a gente, do outro lado, fica revoltado. Uma revolta que gera depressão pós-despertar do corpo criogênico. Então, a equipe da federação recomenda que a gente, quando tem o corpo criogênico, comece um processo gradual de quebra de dogmas, de quebra de processos dogmáticos, vamos chamar assim, tanto da parte religiosa, cultural, política, etc., etc., para conseguir acessar a fusão com a rede neural criogênica sem um choque psicológico. Porque realmente é um choque muito grande a diferença entre a nossa consciência estelar com a ignorância que nós temos aqui embaixo na Terra. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Então, você falou da Lua, do papel da Lua na barreira magnética e tal, de frequência. E pelo que eu entendi, que você falou rapidinho, você falou assim, a Lua foi colocada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você está insinuando que a Lua não é um satélite natural? Não. Se você lembrar da época da 5ª série, quando tu estudava, eles ensinavam que a Terra era nosso satélite artificial. Na literatura da maçonaria, na década de 10, 20, 30, a Lua sempre foi um satélite artificial, colocado pelos deuses ali. Vamos falar da física. A Lua tem 1/3 do tamanho da Terra. Pela lei gravitacional, ela não poderia estar onde está, porque ela teria que se atrair e se chocar com a Terra por causa da massa gravitacional. Júpiter, que é 148 vezes maior do que a Terra, a sua maior lua, que é Ganímedes, um pouquinho maior do que a nossa, está a mais de 500 mil quilômetros de distância da órbita de Júpiter. Como é que a nossa Lua, que é 1/3 do tamanho do nosso planeta, está entre 265 a 360 mil quilômetros? A física diz que é impossível. Quem levantou muito material sobre isso é o David Icke, da Inglaterra. Ele tem mais de 40 páginas no livro dele, num dos livros que ele escreveu, com dados científicos da própria JPL da NASA, de vários pesquisadores, provando que a Lua não pode estar onde está. E outra coisa mais importante, a geometria da Lua é perfeita, caracteriza um astro não natural, né? Deimos e Phobos não são redondos, são restos de rocha de Maldek. Algumas luas de Júpiter também não são redondas, são restos de rocha de algum acidente cósmico. E a geometria da nossa Terra, por exemplo, não é redonda. Se vocês pegarem o espectro eletromagnético gravitacional da Terra, a Terra tem mais massa no hemisfério sul do que no hemisfério norte. O formato real da Terra é mais ou menos uma pera. Né? Então, a Lua escapa totalmente a isso. Outro detalhe, as crateras da Lua não obedecem à física. Profundidade versus largura. Quando você tem uma largura X de uma cratera, tu tem que ter uma profundidade proporcional no ângulo de 45 graus do impacto do meteorito. A Lua não obedece isso.
Apolo 17, quando colidiu com a Lua, propositalmente, a Lua ficou 3 horas rebumbando que nem um sino oco. Em 81, 82, se chocou um meteorito no outro lado da Lua, ele ficou 3 dias e meio rebumbando como se fosse completamente oca. O campo eletromagnético da Lua também não coincide com os minerais trazidos de lá. Então, na verdade, se você pegar todo o histórico lunar de pesquisas que nós já temos, nós, eu digo, a NASA, o pessoal e até os russos têm muito mais material, a Lua é artificial, a Lua não pertence a nós e não deveria estar ali. Quem mora na Lua? Os Anunnakis, Inanna, Enki, Enlil, todo um bando de filha da mãe que fodeu com a gente e continua fodendo. Eu tenho uma pergunta. Beleza. Posso fazer? Onde está o Toranque nessa história? O Toranque, ele não tem uma relação com a nossa linha de tempo. Ele fez projetos com os elfos, ele pegou matrizes genéticas élficas, Fai, trouxe para cá, junto com o material genético que já existia de Sirius Vênus do Sanat Kumara em Mu, né? E fez um projeto de melhoria genética com uma raça humana élfica de quase 4,5 metros de altura ou mais, aprimorou essa raça e levou para Castor Pollux e outros lugares. Por quê? Ao longo da Grande Guerra de Órion, os reptilianos tentaram exterminar e escravizar a espécie humana, além dos insectoides, tipo barata e tipo aranhas, tá? Os acrãs. Então, a espécie humana tem um código genético micaélico original. E eles querem esse código genético por questões de poder. Então, ao longo da história tecnológica, os reptilianos tinham muito mais tecnologia que os humanos, eram muito mais antigos, e a espécie humana foi sendo perseguida. Então, o Toranque recebeu tecnologia e a oportunidade de criar projetos de salvar ou salva-resguardar a espécie humana. Tá? E, com isso, ele criou 36 projetos de eugenia genética, de aprimoramento e melhoria genética dos humanos para conseguir, em primeiro plano, escapar da perseguição, em segundo plano, confrontar corpo a corpo reptilianos e insectoides na luta corpo a corpo e depois na parte tecnológica. Então, o Toranque se especializou na área de engenharia genética, de aprimoramento do genoma micaélico original, criando 36 genomas diferentes da matriz original. Tá? A élfica de Mu é uma matriz que ele desenvolveu, dessas 36, que foi usada na Terra para desenvolvimento por ser de 4D e depois levou embora. Se não me engano, as matrizes do Toranque foram retiradas aqui por volta de 265 mil anos atrás, antes que começasse o declínio de Mu com os Atlantes e os Anunnakis, antes das guerras nucleares que houveram, que acabaram por afundar e destruir a Lemúria, Mu e várias ilhas que vocês chamam de Atlântida. E hoje, porque hoje eu estava até lendo uma parte do livro, uma amiga pediu uma ajuda, e eu li uma coisa aqui, do seu livro até do Orixá Rei, que fala um pouco dele. Ele também pode ser conhecido como Jeová, e as pessoas fazem confusão com isso? Até eu tinha essa confusão. Porque o que acontece? Como ele é loiro, ariano, gigante, ele esteve aqui na época de Mu, em outros lugares, e ele esteve presente em vários processos com os vikings. A raça pleidiana, os vikings, o pessoal da Hiperbórea, lá do norte, né, são projetos genéticos dele também, que migraram de Mu. Tá? Então, os judeus, quando viam as naves, chamavam de Yahvé, de Deus. Né? E em algumas passagens históricas, quando o Toranque esteve aqui, ele era confundido com Yahvé. Eu demorei muito tempo para entender que não tem nada a ver Yahvé em relação a Toranque, Enlil, Enki também é confundido, assim como outros extraterrestres. Por quê? Os humanos não conseguiam diferenciar entre esses deuses porque eles não se apresentavam com a sua aparência real. É a mesma coisa que hoje tu vai no terreiro de Umbanda e o cara fala, eu sou pena branca. Quem te prova que aquela entidade é um pena branca? Ninguém. Então, existe muita confusão dentro do processo de manifestação desses extraterrestres, chamados deuses, naquele passado. E ele poderia, por exemplo, hoje ser um comandante da confederação, tipo chefe, uma coisa assim? Ele é um comandante da confederação Laniqueia, tá? Vamos dizer assim, como ele conseguiu um trabalho magnífico
e realmente não se corrompeu, ele avançou muito rapidamente de 5D para 9D. E quando ele entrou em 8D, ele foi convidado para comandar a representação da Via Láctea em relação à Federação Intergaláctica Laniqueia. Mas ele é um protegido do Yasmin Yaz, ele é um protegido dos Sete Samurais, porque ele participou em Shinkar, em outros universos, há bilhões de anos atrás, de vários projetos e programas. Então, o Toranque é uma alma, uma mônada, interligada às operações dos Sete Samurais do Staher. Então, ele foi colocado propositalmente no palco político de Vega, Viora e de Pleiades para desenvolver o papel que ele fez. Ele não está por acaso ali. Então, hoje ele tem um cargo de almirantado, de chefia, dentro de Laniqueia. Está claro agora. Bem claro. Rodrigo, com relação a esse pulso que tanto se fala aí, um pulso magnético, alguma coisa que está para... fala que vai acontecer, e daí? O que você comenta a respeito disso aí? Bom, esse pulso de radiação gama é letal, né? Então, o Corey comenta um pouco, mas ele dá uma escapada, porque as pessoas não querem entender uma coisa básica. A ascensão depende de uma coisa chamada morte física. Então, isso que as pessoas não querem entender. Todos nós vamos perder o corpo físico. Nós já estamos investindo em engenharia genética em nosso corpo astral, com a verticalização e com os processos que estão acontecendo. Então, o dia que acontecer o pulso solar, o que acontece? Vocês já ouviram falar em membranas Brano, né? Cada universo é dividido numa constante dimensional gravitacional, numa bolha. E uma bolha, em relação a outra, ela é dividida por uma cortina. Essa cortina é chamada, na teoria das supercordas, como membrana Brana. Quando houve a Grande Guerra de Órion, tá? Na nossa cronologia, mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, o setor de M78, que fica bem do lado das Três Marias, a 1.600 anos-luz de distância daqui, mais ou menos, se utilizaram bombas de quark, tá? Como quark, que tem a capacitação de criar uma implosão negativa, gerando um buraco negro. E dessa forma eles destruíram algo em torno de 25 sóis, estrelas de grande porte, e mais de 250 planetas. E todas essas almas foram parar em bolhas de sextastrão no hiperespaço. Quando ocorre essa destruição não natural, com essa onda de choque gravitacional, essa onda gravitacional entra no hiperespaço e bate nas membranas Brana, criando uma ondulação. E essa ondulação, no outro universo, gera o quê? Um campo gravitacional que vai repercutir sobre todos os astros. E isso tem a ver com a órbita da própria galáxia, na sua próprio giro sobre o seu próprio eixo. Então, vai chegar um momento que o nosso Sol vai cruzar e vai coincidir com uma onda dessa. Então, a hora que o nosso sistema solar receber essa onda gravitacional, o nosso Sol vai ter um pico de energia e vai emitir radiação gama na nossa direção. Então, a hora que isso acontecer, toda a forma de vida biológica da quarta dimensão física, da quinta dimensão astral e da sexta são desintegradas instantaneamente. É que nem uma estrela de nêutrons explodir. Nada fica vivo. Não na matéria bariônica. É isso que os místicos não querem entender. Por isso que o Corey ele foge das respostas quando o pessoal quer perguntar do pulso solar. Ele não quer falar para todo mundo que todo mundo vai morrer. Entende? Porque isso é uma questão de física, é só estudar física. A radiação gama é letal, é pior que o raio-x. Tá? Então, quando vai acontecer? A gente não sabe. Pode ser daqui a 10 anos, 30 anos, 50 anos. Depende. Porque a federação está atrasando a rota de movimentação do sistema solar para tentar fazer a gente não pegar em cheio essa onda gravitacional. Mas depende de vários fatores relacionados à política interestelar, entre essa disputa de poder que nós temos hoje das corporações reptilianas versus as corporações da Aliança Galáctica. Por que o Trump não assumiu? Por que ele foi tirado do governo? Porque a Aliança Galáctica não tem culhão e não tem cacife para peitar os reptilianos. E toda a estrutura tecnológica da Aliança Galáctica depende de componentes tecnológicos reptilianos. As corporações reptilianas estão para nós da mesma forma que a China está para nós tecnologicamente. Qualquer coisa que tu compra tem uma peça chinesa. Então, a Aliança Galáctica
que envolve os pleidianos, os arcturianos, parte dos sirianos, parte dos antarianos, do grupo de Órion, todo o nosso setor central, depende das corporações reptilianas, que dominam em 4 e 5D sistemas riquíssimos em nióbio, ouro, titânio, água e N recursos naturais necessários à tecnologia desses seres entre a 4ª e a 6ª dimensão, tendo os aviares e rabo preso, alguns felídeos e rabo preso, vários dragões e rabo preso, ou seja, é um rolo político isso que lembra muito a nossa situação política hoje internacional. Por isso seja, que o milagre que todo mundo esperava não aconteceu. Ou seja, essa questão então, dessa bagunça toda que está aí do lado de fora, que reflete, de certa forma, aqui, não se tem uma ideia de como é que isso daí vai ficar daqui para frente. Na verdade, o que eles estão tentando é evitar uma nova guerra galáctica, que nós estamos ao pé de uma guerra cósmica novamente. Tá? O que acontece? Os reptilianos eles têm a seguinte postura, os Chopates: se eu morro, eu levo todo mundo junto. Então, a chance da destruição da Terra é muito alta dentro da rede neural deles. A turma de Miguel, a turma do outro, não quer isso. Então, eles vão negociando, vão tentando negociar para ver se vão ganhando tempo para aumentar o coeficiente intelectual dos humanos, que tem que sair daqui, que é cerca de 23%. Então, o que se está fazendo é ganhar tempo para o maior número de pessoas começar a despertar e sair da frequência da negativação e de todas essas coisas não muito legais que estão aí no mundo inteiro, né? O que tem a Terra de tão importante nesse contexto aí que a gente tem essa visitação toda e essa turma toda aí de olho na gente? Bom, primeiro, a órbita do Sistema Solar é o entrocamento galáctico das casas de comércio das corporações entre o setor de Tubã, Ursa Menor, Nódia e Sagitário. Nós estamos no meio do caminho, mais ou menos. Tá? Então, as rotas comerciais pegam de Tubã, Draco, Órion, Rigel, Terra, passando por Sirius, obviamente. De lá, migram para a região do Cruzeiro do Sul, Centauro, Alfa Centauro, Beta e Agena, e de lá migram para a parte de Antares e Sagitário. Essa rota é uma rota que envolve 108 federações sistêmicas locais, das quais só no Sistema Solar 52 têm interesses de recursos minerais e recursos genéticos. Tá? Porque eles extraem daqui não só da Terra, dos outros planetas do Sistema Solar, dos vizinhos aqui, Alfa Próximo, Sirius Delta e outras coisas, mas extraem material genético, sistemas hormonais e outras coisas mais. Então, as corporações galácticas não se baseiam só em recursos minerais, também se usam recursos genéticos. O que é recurso genético? Você implanta no planeta uma raça geneticamente modificada para extrair adrenocrome, serotonina, endorfina, morfina, e todos os hormônios que essas raças produzem são usadas como material genético para aprimoramento de outros programas. E a Terra faz parte, desde que os Anunnakis puseram os pés aqui, como um planeta que fornece carne, alimento e genoma para vários programas espaciais das corporações das 52 grupos estelares, que inclui os nodianos, os pleidianos, alguns sirianos, alguns arcturianos e outros seres de Órion e de Andrômeda também. Eu tinha conversado um tempo atrás contigo alguma coisa a respeito dessa bagunça toda, e você tinha comentado que até Andrômeda estava enfiado no meio dessa bagunça. O que você quis dizer com isso daí? Quando Andrômeda veio para cá perseguindo os Chopates com a frota deles, ela ajudou na transferência das almas para os mundos de exílio, os 37, inclusive a Terra. E aí vieram vários mestres, vários avatares neurais de Andrômeda para cuidar aqui, para ver o processo, como se desenvolveria a consciência dessas almas nas raças que aqui estavam presentes, não só a raça humana, quanto outras formas de vida biológica. E aí eles foram ficando aqui, foram ficando presos também pelo envolvimento dos Chopates e dos conflitos que isso remonta ao processo deles também. Então, nós temos 11 ou 12 representações tecnológicas de Andrômeda,
Não é só uma facção, são 11 ou 12 grupos andrômicos que aqui estão presentes, que vieram ajudar, mas muitos encarnaram e se perderam no processo da dualidade. Por quê? Quando a gente encarna, a gente perde a memória. E aí você passa a encarnar e passa a ser mais um encarnado tomando porrada, né? Então, a hierarquia de Andrômeda também está enrolada aqui, tentando puxar de volta seus comandantes, seus, vamos dizer, membros, que estão presos na roda de Sansara, desconectados da fonte deles. Perguntei se a ordem de Cryon tem relação. Comando magnético? Tá. Mas tem, não tem. Vamos lá. Primeiro, Cryon é uma rede neural de 9 seres, não é uma entidade. É uma rede neural de 9 comandantes. Um deles é Saint-Germain. Tá? A função deles é alterar as frequências do sistema do bulbo cerebral para começar a reconectar as pessoas no plano astral. Então, as pessoas que seguem o Cryon, a literatura do Uli Carroll, automaticamente vão entrar naquela frequência. Quando vão dormir, são levadas a laboratórios da hierarquia do comando magnético, da hierarquia do Cryon, para começar a desprogramação de toda a mentira que mantém a gente preso aqui. Só que o que acontece? O trabalho do Cryon é água com açúcar, necessário para despertar das pessoas. Então, o trabalho do Cryon trabalha numa frequência aqui básica, despertar a pessoa para que ela descubra que há outras coisas além daquilo. Então, a função do Cryon é matricular os humanos que entram em contato com essa energia nas universidades extrafísicas do Ramatiz, do Kuthumi, dos mestres ascensionados, para a sua libertação cognitiva do processo terrestre. Depois, essas pessoas vão chegar em outras escolas, conforme as escolhas que elas forem fazendo no seu caminho pessoal, física e no plano astral. Posso perguntar? Clarissa, vai. Eu tenho 2 perguntas. Mas antes eu tenho um comentário. Eu só queria dizer que eu me senti um ratinho de laboratório há alguns anos atrás. Nós somos, todos nós. Vamos. Enfim, obrigada pelas explicações. 2 perguntas. A primeira, falando em termos de ferramentas de ajuda, tu conhece a ferramenta do Hélio Couto de ressonância harmônica? E se sim, conheço porque as pessoas me falaram, mas eu não conheço o Hélio Couto, só de foto. Tem muitos alunos meus que são alunos dele também, mas eu não conheço o trabalho em si. Já me falaram dele, que ele consegue codificar uma música, um som no DNA da pessoa, uma coisa assim, mas eu não conheço o trabalho. Uhum. Então, eu queria curiosidade da tua opinião. Porque eu estou participando do processo agora, faz um mês, eu queria saber a opinião de fora. A minha outra pergunta é, no início tu falou sobre o mundo holístico e sobre a vibração negativa e sobre as pessoas estarem vibrando, inclusive, o fim do mundo, né? Já que tem toda essa bagunça aí fora, quando eu ouço, né, eu penso, por um lado, a gente é co-criador, a gente vibra, a gente co-cria o mundo, por outro lado, a gente é tão pequenininho no meio dessa bagunça, né? O que a gente está se preparando para o fim do mundo, ou está buscando essas informações, ou está vibrando nisso, influencia diretamente realmente um fim do mundo? Qual que é a tua opinião a respeito? Olha, eu acho tem que alguma influência? Tudo no universo é uma questão de frequência. Se você tiver uma grande quantidade de pessoas, não importa a ideologia religiosa, tá? Que pensem em desgraça, que pensem em morte, em apocalipse, a gente acaba co-criando essa possibilidade. Então, por isso que eu venho defendendo tanto tempo a questão da verticalização, para a gente sair das redes sociais, sair de toda essa parafernália que baixa a nossa frequência. Então, se você vibra numa energia legal, você não vai passar por isso, porque não é a tua frequência, não é a tua realidade. O universo é medido por frequência. Então, a questão é, no que você acredita, no que você vibra? Se você vibra no apocalipse, então ferrou. Você vai ter o apocalipse na tua casa. Se você não vibra no apocalipse, ele nunca vai chegar até você, porque se vier acontecer, tu já está fora dele. Porque você não está vibrando nessa energia. É assim que o nosso ancoramento, que os mestres ascensionados, que os grandes orixás trabalham, por frequência. Então, a questão é, o que você quer? Vibrar numa energia harmônica ou vibrar na desgraça da mídia mística, holística, que só fala em desgraça? Que, infelizmente, essa é a verdade. Tá?
Então, são escolhas que cada um de nós tem que fazer para conseguir potencializar os nossos processos. Tá bom, Um pouco do obrigada. projeto micaélico, então, na tua opinião. Bom, o projeto micaélico não foi só na Terra, tá? Ele começou em Vega, no planeta Vior de Vega, foi atacado pelos reptilianos, foi dizimado. Então, Onara resgatou e separou em 49 sistemas solares aí 6,5 bilhões de humanos que ele resgatou, e apsianos também. Então, o que acontece? O projeto micaélico previa, inicialmente, em 7D para 5D, humanos ou humanoides, vamos chamar de humanoides, com um código genético micaélico perfeito de seres imateriais na matéria. Era a primeira vez que a matéria bariônica iria ter seres com DNA com uma configuração genética e cognitiva de deuses imateriais, juntando o plano imanifesto com o plano manifesto da matéria. Como essa raça tinha um DNA aperfeiçoado, um DNA muito mais elaborado, os reptilianos fizeram as primeiras pesquisas genéticas, dando origem ao Draco, que é a mistura híbrida entre humano e reptiliano, tá? Que são os que estão no poder hoje, no Pentágono, etc, etc. Então, o projeto micaélico ele foi aporrinhado de tudo que é lado, e nós não somos projeto micaélico, isso é uma grande mentira. Isso é só para encher o ego dos humanos, nós somos o resto do resto da experiência pleidiana. Então, nós não temos conexão direta com o Micá, como todo mundo fala. Nós temos uma conexão indireta por causa do genoma pleidiano em nós. Tá? Mas nós temos DNA reptiliano, DNA arcturiano, DNA siriano, de Órion, de Andrômeda. Nós temos 22 genomas diferentes no nosso corpo biológico, fora os indiretos. São mais de 35 genomas distintos. Uma salada genética na gente, incluindo o draconiano. Então, nós não somos um projeto puramente micaélico, somos uma miscelânea genética de vários fios paradisíacos, que não desmerecem nosso projeto. Só que as pessoas acreditam que nós somos direto de Micá. Não, nós temos vários, temos Metraton, temos vários seres no nosso campo magnético. Então, resumindo, o projeto micaélico foi prejudicado, e muito prejudicado, geneticamente falando. Por isso que está se evacuando, se tirando esse genoma e levando para outros mundos. Foi por isso que Toran que tirou muita gente daqui. Por isso que muitas pessoas estão sendo removidas daqui, para salvaguardar esse genoma e transferir para outros sistemas sem a intervenção, vamos chamar, negativa dos rebeldes. Boa tarde, Rodrigo. Eu sou a Nádia Guaranoff. Eu gostaria de fazer um questionamento com você, pode ser? Pode. Meu pai, só um pouquinho, eu quero te fazer uma pergunta que há décadas eu procuro uma explicação. Meu pai era oficial de aeronáutica, morava em São José dos Campos quando houve aquela onda ufológica de 1982, que se repetiu em 86, durante 10 meses. Qual a razão daquela missão em massa? Voltando um pouquinho sobre o que você falou do confronto, né? Desse confronto. Qual a razão dessa onda? Foi uma demonstração de força ou foi alguma outra razão? Houveram várias razões. Uma delas foi uma demonstração de força para evitar a Terceira Guerra Mundial, porque em 80 e pouco nós estávamos à borda de um conflito nuclear entre russos e americanos. Depois também foi para demonstrar que a tecnologia do comando estelar poderia desmontar as ogivas nucleares só com comandos teleguiados. E, ao mesmo tempo, foi a junção entre o Quarto Reich e outras estruturas em relação à federação. Então, houveram vários motivos por que isso apareceu. E também o mais importante, começar a implantar no subconsciente da população mundial a realidade extraterrestre. Rodrigo, Oi. é uma pergunta que eu tenho para fazer. Existem muitas informações e desinformações naquilo que a gente está vivendo hoje, na busca do despertar da consciência. Na nossa linha do tempo, nós estamos vivendo espaço-tempo, existem informações que nós estaríamos com a aliança
vencendo as sombras, vencendo a cabala escura, e que nós estaremos a ponto de ter uma libertação, né, da condição de escravos desse sistema, uma libertação total. Essa informação para a nossa linha do tempo que nós estamos vivendo aqui, espaço-tempo, é correta, porque, pelo que eu entendi que você está falando, que nós estamos numa beira de uma terceira confronto mundial. Então, nós não estaremos nessa informação da luz vencendo sombra, estaremos numa Não, tudo mentira, tudo mentira. Olha a realidade nossa, gente. Vocês têm que parar de viajar. Olha a situação nossa no mundo. Israel sendo massacrado e massacrando os vizinhos, China tentando invadir Taiwan, Japão se colocando militarmente contra a China, o idiota do Biden colocando a frota militar nuclear no hemisfério norte para fazer pressão contra o Putin. E tu acha que a luz está ganhando? As pessoas que falam isso são idiotas, que querem passar esperança para vocês pararem de trabalhar no seu processo interno de verticalização. Porque fica todo mundo esperando, a frota vai chegar, Miguel vai chegar, Miguel vai chegar, e vocês não fazem o trabalho de vocês, que é começar a meditar e começar a se reconectar com a essência de vocês. É essa a simples realidade. Então, as pessoas não acreditam em mim, olha a realidade do nosso entorno. Tá? O Brasil está a isso de uma guerra civil. Essa informação não é minha, é lá da ABIN, do alto comando da ABIN. Você sabia quantas armas foram encontradas? Bom, não posso falar, são questões confidenciais, mas foram encontradas armas contrabandeadas da Venezuela em território brasileiro. Tá? Nós temos uma situação muito crítica. Por que você acha que o Bolsonaro ainda não assumiu, não colocou o exército nas ruas? Porque nós vamos ter uma guerra sem precedentes nesse país. A Argentina já caiu. Tá? França está em pé de uma guerra civil. Então, vocês ainda acreditam que a luz ganhou? Qual que é a diferença entre a luz e as trevas? É a mesma. Um policial, ele é obrigado a seguir a lei. Bandido não tem lei, bandido faz o que quer. Entendi. Então, as forças da luz estão atuando dentro do que a lei determina. E nós temos que entender que é uma separação do joio do trigo. Ou eu vibro na luz ou eu me fodo. Não tem outra palavra. Simplesmente isso. Mais alguma pergunta? Alguém mais? Eu estou respondendo aqui no WhatsApp aqui, que tem um negócio para resolver, estou com os dois telefones. Pode falar. Bom, eu posso fazer sobre... Você poderia falar uma coisa sobre Altair 4? Altair 4 foi um dos planetas, uma estrela em qual, eu não lembro qual foi o planeta, se é o quarto, quinto, não lembro, onde Onara transferiu parte da raça humana que ele salvou de Avior, né, de Vega, para lá. Deixou ali, acho que uns 500 milhões de humanos, um pouco menos. E o que acontece? Como aquela estrela é uma estrela gigante azul, ela tem muita radiação. E aí começou a contaminar a raça. Então, a raça humana de lá começou a aumentar a melanina na pele para poder resistir às radiações. E assim deu origem à primeira raça negra adâmica. Então, a primeira raça negra surge ali. Só que se formam 4 castas em Altair. 3 raças xamânicas. E uma que é a que a gente tem aqui na Terra. Então, o que acontece? As 3 raças xamânicas eram, por excelência, humanos com alto poder psíquico, de telepatia e de poderes mentais, que foram os primeiros humanos a derrotar os Chopates e os Talsetianos na guerra psiônica, tá? Que existiu uma guerra psiônica. Porque quando os cristais da Astrastone começam a irradiar psionicamente ou psiquicamente guerra, destruição, aquela coisa toda, esses grupos de Altair conseguiram bloquear e derrubaram e destruir os Chopates, ganharam a Primeira Guerra. Então, das 4 raças, 3 raças são guerreiras e a base do xamanismo africano vem deles. Quando a Terra se tornou um mundo de expiação, os reptilianos transferiram parte das etnias negras dos mundos que eles tinham colonizado, escravizado, para cá, para a Terra. E como uma forma de vingança, começaram a perseguir e a fazer todo tipo de sacanagem para fazer o negro sofrer o que ele tem sofrido desde a era da escravidão, inclusive entre eles próprios, com uma forma de vingança por causa das derrotas
sequenciais que os Chopats tiveram perante essa raça negra que é muito superior. São seres de quase 6 metros de altura, essa raça negra, na nossa comparação. Então tem tudo a ver Altair com o pertence à Iroco. federação hoje, Altair está na federação. Tá. Então tem tudo a ver com o Iroco e Aruanda, deveria ser, né? Tem, em parte sim. Eu quero fazer uma pergunta. Sobre a Anesh, a nave. Afinal, ela foi destruída ou não? Ela foi avariada em 32% da sua fuselagem, mas foi reconstruída. Tá? A reconstrução é dada por nanites. A reconstrução ocorreu em 3 meses da nossa esfera de tempo, ela estava totalmente reconstruída. A destruição de Anesh parcial foi por sabotagem interna. Havia entrantes Chopats dentro que desligaram os sistemas de segurança e permitiu o ataque das naves e a destruição. Não foi só Anesh. A 1111, a Krish Pralat também foi. Teve 4 naves de grande porte, foram severamente avariadas, mas não destruídas, mas bem avariadas. Rodrigo, você tem alguma informação sobre a ordem de Anosha, a estrela de Eta Arai? A constelação de Ara, me parece. Não, esse lugar, ele está para lá do conglomerado de Monaceros, eu acho. Acho que é para lá de Monaceros. Não tenho muita informação de lá. Há formas de vida, insectoides e algumas coisas anfíbias, mas eu não tenho muita informação consciente. Obrigada. A Isa quer fazer uma pergunta, faz Isa. Não, só para saber se o planeta Hercólobus é fictício ou de fato ele existe. Hercólobus não é um planeta, é uma estrela não marrom. Vamos voltar no tempo. Nosso sistema solar era trino. Tá? Há quase 5 bilhões de anos atrás, nosso sistema solar chamava-se Satik e era composto pelo nosso Sol, pela anã marrom Herculovus e pela anã vermelha Slot, que a Voyager 2, quando saiu do sistema solar e cruzou o anel de Oort em 2015 ou 2016, fotografou a anã vermelha que está a 1 ano-luz daqui, desgarrada. Então, o nosso sistema Satik tinha 3 sóis, o nosso Sol e mais 2, uma anã marrom e uma anã vermelha, com mais de 40 e poucos planetas orbitais. Quando houve a Grande Guerra de Órion, isso aqui era um celeiro tecnológico e de recursos naturais. O sistema solar foi atacado e foram destruídos os planetas externos, que correspondem a 7, 8 ou 9 planetas maiores do que Júpiter. Daí toda essa concentração de asteroides que nós chamamos hoje de anel de Oort, que é o mais externo, que só foi descoberto graças à Voyager 2, senão ninguém saberia desse anel. Tá. Então, o que acontece? Depois dessa destruição, houve um desgarramento de uma estrela gigante negra, que é chamada Nágora, uma estrela umas 6, 7 vezes maior do que o nosso Sol, que cruzou a órbita de Órion e a órbita de... Tchau, Maia. E a órbita de Sirius, tá? Trazendo a Terra e Vênus de Sirius para cá e trazendo o Nibiru de uma outra órbita que foi acoplada a Herculovus. Então, o que aconteceu? O Herculovus foi desprendido por uma rota de 30 a 32 graus em relação perpendicular ao eixo equatorial, e Slot ficou com uma órbita de quase 45 graus perpendicular, só que por fora, não passando por nós aqui. E Herculovus, até onde eu sei, com o que eu conversei com o Rudimar, que vem acompanhando bem, ele já fotografou 8 planetas gigantes na órbita de Herculovus e 2 luas enormes. E Slot acho que tem 7 planetas. Tá? Então, periodicamente, supostamente, porque ainda não está bem claro, periodicamente a órbita de Herculovus corresponde àqueles 3.600 anos que o Zacarias fala na literatura dele, que é um char nibiruano. Quem acompanhou bem esse trabalho, a questão de procurar nas redes sociais, o material do astrônomo Rudimar. Ele tem foto, ele mostrou muita coisa interessante, inclusive fotografias de observação das câmeras da NASA no hemisfério norte. Né? Então, Herculovus está aí, provavelmente na órbita de Vênus, eu não tenho certeza ainda, tá? Porque as informações não batem, tanto que vocês sabem que a NASA proibiu o acesso nosso aos telescópios astronômicos, então a gente está cego de tudo que acontece fora da Terra desde
se não me engano, em novembro ou setembro de 2019. Então, o que nós temos informações são fotografias amadoras e uma outra coisa que o pessoal consegue hackear da LASK, da Sorro e da Core 1 ou 2. Tá? Mas uma informação real, fidedigna, nós não temos, porque a NASA está bloqueando toda a informação. Tá, obrigada. O que eles esperam com isso, hein, Rodrigo? A NASA, por exemplo... Evitar um pânico maior, né? Porque não está na Bíblia, no Apocalipse, quando surgirem 2 sóis no céu, será o momento do Apocalipse? E os 4 cavaleiros... Exato. Então, eles querem evitar esse pânico, evitar toda essa questão, para a gente não ter mais problema, né? Você tinha comentado uma vez em uma das suas lives, não lembro qual, que você fala assim, 2026 está chegando aí. O que está chegando aí em 2026? A partir do final de 2026, a gente vai ter uma atividade vulcânica muito grande na Terra, tsunamis e vários problemas geológicos e conturbações sociais sérias, por causa da Agenda 2030 da nova ordem mundial. Vem mais merda ainda para frente. Então, 2026 vai ser um ano crítico por convulsões sociais, problema de talvez um reset da economia, não sei exatamente o que vai acontecer, e os problemas geológicos, porque é uma mudança de ciclo, tá? E a gente vai ter um problema no sistema solar, porque, se não me engano, em 26, final de 26, se abre uma fenda gravitacional perto da órbita de Saturno. E é ali onde começam também anomalias eletromagnéticas em todo o sistema solar. Alguns aninhos aí, vamos lá. Força na verticalização. Na realidade, é um ponto de interrogação, a verticalização, é você justamente fugir dessas frequências mais baixas e alçar outros voos dimensionais, né? Não sei. Rodrigo, desculpa, pode completar. Não, tudo bem. É que aí que está. Eu passo a informação para as pessoas entenderem, eu tento desmistificar, mas eu não vibro nessas coisas. Entende? Quando eu falo nas lives que eu apertei o botão do foda-se, literalmente. Se circular tiver cair na minha cabeça, cai, não estou nem aí. Entende? Então, eu passo a informação para as pessoas irem quebrando esse monte de dogma, porque, estou esperando que os mestres me salvem. Não tem salvação, a não ser que você busque internamente o teu processo. Aí vai muito pela linha do taoísmo, do Gautama, da conexão interna com os teus processos pessoais. Aproveitando a oportunidade, Rodrigo, há muita controvérsia sobre a chama trina, né? Cada um fala uma coisa. Você poderia, assim, nos falar, resumidamente, o que seria a chama trina? Tá. Na verdade. Primeira quebra de paradigma, que isso é uma palhaçada. Quantas pessoas no mundo não fazem transplante de coração? Várias. Correto? Então, logo, significa que a chama trina não é nada daquilo que vocês imaginam. É uma puta mentira. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa alma, reside na rede neural. Ele permeia a rede neural, não o coração. O coração, onde a chamada chama trina, é simplesmente um átomo no ventículo esquerdo que é um backup. Ele é o nosso registro acástico das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ele armazena sentimentos e emoções. Enquanto o cérebro armazena informação lógica, frias, sem o sentimento. O coração armazena as emoções e os sentimentos. Por isso que as pessoas que recebem um coração de outra pessoa começam a sonhar com as lembranças do doador do coração. Isso já é bem sabido. Por quê? Porque a chama trina daquele coração tem armazenado toda, ou tecnicamente, a informação do doador. Então, a chama trina ele é simplesmente um gravador permanente de tudo que você sente, tudo que você produz a nível de emoções e a nível endócrino, por sinal. E no caso de doação do coração, como é que fica a chama trina dele? Você perdeu, a tua chama morreu. Então, você perdeu toda a informação emocional, só vai ficar com informação racional. Se a equipe médica conseguir retirar a chama trina tua do teu coração que está podre e salvaguardar
num backup, num computador hiperdimensional, ok, você não perdeu essa encarnação. Senão, possível, perdeu essa encarnação. Ficou só o registro lógico, não emocional. É uma perda, né? Grande. Apesar que eles fazem backup, né? Mas aí depende muito. Obrigada. Rodrigo, eu ouvi uma matéria com relação a algumas músicas que são criadas numa determinada frequência, que elas atuam em cima de uma série de fatores, saúde, etc. Tal. Aí o cara comenta que a Fundação Rockefeller ela tinha feito um trabalho de que algumas músicas, alguma coisa, teriam que vibrar em 400, tinham que ficar em 440 Hz, porque era uma frequência que desestabilizava emocionalmente as pessoas, etc. Tal. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito disso? Já ouvi falar sobre isso. E, curiosamente, o Mikel, um amigo basco, né, de Bilbao, me deu um CD de uma compositora espanhola, acho que de Barcelona, na qual ela gravou música de piano e teclado em 430, sei lá, a outra frequência correta. E eu escutei o CD, eu senti dor de cabeça. Até comentei, pô, me estranhei. Ele falou, eu também, tenta assistir de novo, ouvi, né? A partir da terceira vez que eu ouvi, eu não senti mais nada, eu me senti bem melhor, bem relaxado. Então, realmente existe alguma coisa nesse sentido que as frequências das músicas, em vez de te relaxar, alteram um pouco o nosso comportamento psíquico. Mas eu não tenho a informação fidedigna, eu tenho só o que todo mundo sabe, ó, parece que foi mexido. Esse cara, por exemplo, que eu ouvi, ele fala que ele foi a Israel e visitou um determinado lugar lá e ele sempre teve uma saúde boa. Quando ele voltou para o Brasil, ele voltou com um problema e ninguém descobriu qual era o problema. E, na realidade, ele teria adquirido um verme, alguma coisa daquela região, e que curou isso daí através de só trabalhando numa determinada frequência para a destruição desse verme no organismo dele. Fazia tudo quanto é exame, ninguém descobria nada. Exato. Agora, recentemente, andou passando no Instagram uma matéria de um alemão que, na década de 20, 25, 27, curou várias doenças com música com frequências. Então, a radiofrequência, ao vibrar, ela pode desestruturar uma célula, uma molécula, para o bem ou para o mal. Então, o uso de frequências em tratamentos médicos é usado na NASA, é usado por tecnologia já do pessoal, que deu origem a todos esses aparelhos de hoje de tecnologia moderna de radiofrequência. Então, isso procede. A questão é ter o quê? Os padrões de vibração das células, dos vírus, das bactérias, para você saber qual é a frequência correta que ataca ou não, ou que potencializa ou desnatura uma célula humana ou de um vírus ou bactéria. É simplesmente isso. Está tudo tabelado hoje. Hoje é tudo tabelado, só que eu não sei quais são as tabelas. Que eu saiba, o Hitler usou muito, não foi com Hitler que ele mudou toda essa frequência para fazer a manipulação cerebral? Não ele sei. já Dizem, fez, ao menos foi o estudo que eu vi também. Desde o dizem, Hitler... mas, gente, o pessoal quer jogar a culpa tudo contra o coitado do Hitler, né? Então, assim, essa informação eu também já tive. Será que é real? Eu não sei. Entende? Porque isso foi há muito tempo atrás. Matrix eu não dentro da duvido. Matrix. Eu não duvido, mas, por exemplo, muita gente acredita que quem começou a Segunda Guerra Mundial foi a Alemanha. Não foi a Alemanha. Foi a Inglaterra. O primeiro disparo dado contra a Iugoslávia foram os italianos. Foi Mussolini que começou o combate armado e obrigou a Hitler a entrar e a Espanha também. Então, não foi a Alemanha que criou a Segunda Guerra Mundial. Foi um monte de situações que convergiram por manipulação do Churchill para obrigar a essa guerra, para ganhar dinheiro vendendo armas. Era um conchavo com os americanos para venda de armas. Ô, Rodrigo, bom, vai lá. Pode fazer a pergunta, Fábio. Não, eu ia falar o seguinte, que eu sei que o Rodrigo é muito conhecido, tem um trabalho muito famoso, mas muita gente não sabe ainda como é que você começou, como é que foi aí o teu primeiro contato com seres, como é que ele se desenvolveu e ele se desenvolveu até hoje, em curtas palavras. Assim. Eu nasci pronto, eu sou entrante, então assumi esse corpo no 6º mês de gestação,
Desde criança eu vejo naves, vejo entidades e tal. O Starrett começou a falar comigo com 6, 7 anos. Aí na Umbanda o Pena Branca confirmou a existência do Starrett, as minhas hierarquias e tal. E eu fui levando isso. Eu venho de uma família sem religião, eu sou ateu, não tenho religião nenhuma. E a coisa foi fluindo. Eu sou químico industrial, trabalhei em engenharia, fui professor de química há 6, 7 anos, nem lembro mais. E até um dia que eu resolvi entregar na Madre um livro que eu tinha escrito em 87, levei em 96, a Madras publicou, que é o Confederação Intergaláctica 1, e aí publiquei o Saint Germain e não parei mais. A partir de 96 eu comecei a viajar dando palestras, aí não parei mais, né? Até que eu abandonei colégio, abandonei todas as coisas que eu trabalhava normalmente para me dedicar a esse trabalho. E basicamente é assim que comecei, mas os contatos eu tenho desde criança, né? E toda vez que eu vou para Atacama, para os Andes, eu faço contato com o pessoal. E aqui no Brasil também, em qualquer lugar. É que meu contato hoje é psíquico, eu não preciso mais da abdução física, não preciso mais estar no corpo físico no lugar. É tudo por telepatia. Tá. Legal. Ó, o meu primeiro livro. Saint Germain. Esse livro eu escrevi, em 94 eu escrevi esse livro. Primeiro livro, quando houve um despertar, eu acordei. Rodrigo, você podia anunciar para o pessoal aqui seus cursos na Europa? O de junho. Anunciar o que? Os cursos? Porque você vai ter. Vão ser 2, né? Um em junho e outro em julho, né? Em Portugal eu vou ter Cura 1 e em Vigo, não sei. Acho que eu vou, não sei, não lembro. Inclusive, a Melina está me mandando os WhatsApp aqui, que eu esqueci de publicar, tenho que pegar o e-mail dela e mandar para a Helena publicar no site, eu esqueço. Fazer isso na sequência. Desculpa. Pessoal, Rodrigo também, assim, normalmente, como é que a gente faz aqui no grupo, né? A gente faz, em média, 1 hora e pouco, né, dos nossos visitantes, conversando e, né, abrir o espaço para as perguntas. Com você foi um pouquinho diferente, né, que as perguntas foram rolando já durante, né, esse processo, mas a gente também não quer abusar do teu tempo, né, a gente sabe da tua agenda super, né, corrida e seus compromissos, então talvez o que a gente poderia fazer se tiver mais 1 ou 2 perguntas, né, eu quero fazer uma pergunta. Muito, né, do teu Diga. tempo. Fala, Gê. Posso falar, então? Bom, ouvi até agora caladinho, bem quietinho, para aprender mais algumas coisas, né? E como o tema da palestra foi basicamente frequências, algo assim que me preocupa, né, que eu já venho observando, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu era meio maluco, assim, porque eu ficava acompanhando aviões de chemtrail. Ficava fotografando todas essas trilhas químicas que eram lançadas aí no ar, acompanhava pelo flight radar, quando os aviões partiam de determinado lugar e passavam aqui sobre Tubarão, e deixando rastro para todo lado. E, durante um bom tempo, acompanhei vários sites de acompanhamento de chemtrails, mas ninguém sabia ao certo para que era isso, o que continha ali. Hoje já é mais sabido, passado todo esse tempo, né, que esses chemtrails, essas trilhas químicas, entre outras coisas, estão despejando toneladas de metais pesados. E o que se percebe agora, a partir da vinda dos 5G, que vão ser frequências, são micro-ondas, né, em baixa frequência, nós vamos virar praticamente pilhas, né? Nós vamos ser ativados a partir desse 5G e praticamente o ser humano vai virar, sei lá, zumbi. Então, a minha pergunta basicamente é: tudo isso tem alguma coisa, tem a ver com a Agenda 2030 e, fundamentalmente, com o primeiro mandamento das Pedras da Geórgia, que é manter a população mundial abaixo de 500 milhões de habitantes, ou seja, liquidar com tudo? Bem isso. Nós estamos cumprindo à risca a Agenda 2030. Redução populacional,
manipulação por metais pesados por radiofrequência, pelo HAARP, para manter as pessoas com baixo gradiente cognitivo. Por isso que eu montei esse simpósio de medicina integrativa com o Vitor Sorrentino, com o Pablo, com o pessoal, para explicar a importância do detox. Se você faz os detox, você diminui os metais pesados, você não entra na ressonância do 5G e de várias outras questões que estão aí. Então, o nosso grande problema é que a gente respira metal pesado, bebe metal pesado e come metal pesado. Mas existem técnicas de detox, pela homeopatia, pela medicina ayurvédica e pelo MTC. Então, você diminuindo os metais pesados, você não entra nessa ressonância e não vai ser frito por esses metais pesados quando o 5G se tornar uma realidade. Já estão falando em 6G. A China já está testando 6G, né? Mas a Agenda 2030, infelizmente, está ali. Está sendo cumprida a risco, infelizmente. Por isso que eu rebato essa história que a luz está ganhando. Porque não tem como, do jeito que a população vai se comportar e já está se comportando. Você vê que a violência está em todos os lugares. E se você para e pergunta para a pessoa, para o psicólogo, ele não sabe por que ele está violento. Ele simplesmente entrou numa frequência, uma paranoia neural, por causa da programação desses metais pesados no nosso DNA, que por ressonância a gente está vibrando em comandos subliminares de guerra, violência, baderna. Infelizmente é isso. Só vai piorar. Infelizmente. Por isso eu tenho muita gente que eu conheço que já está partindo para a Ecovila, já para ir para o interior e sumir, desaparecer. Eu vou subir para a montanha, para 1.500 metros de altitude. É, lugar muito bonito ali, depois de Urubici, lá para frente, tem uns lugares lá bem legais para ficar. Estou em Urubici. Ah, então, eu conheço aí. No Morro da Igreja, perto do Sindacta. Bem, conheço, já estive aí. É bem gostoso aí. É isso. Perfeito. E temos alguma última pergunta? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque num dos cursos, né, tu sabe que eu sou macaca de auditório, como disse o Chivo uma vez, né, nos cursos, foi nos dado algumas técnicas de... Foi desenvolvida alguma coisa pelo comando Santa Esmeralda, alguma coisa ou não? Existem algumas coisas, sim, de nanotecnologia para desfazer isso daí. Mas isso depende muito do número da concentração de metal pesado de cada pessoa. Esse é o problema. As pessoas que têm muito metal pesado são mais ressonantes ao efeito... Quem tem menos metal pesado, o corpo consegue reverter facilmente a... Então, por isso que é complicado responder, porque vai depender muito de pessoa para pessoa. A última. Bom, nós vivemos hoje num mundo muito mentiroso, né? As chamadas fake news. Eu queria saber como é que você defende o seu trabalho. É lógico que ele tem uma base, mas eu percebi que em muitas coisas você repete um pouco coisas de alguns caras que são negacionistas de muitas coisas, né? E por isso existe muita diferença entre pessoas que trabalham com seres extraterrestres, e, enfim. O que eu quero dizer é qual é a forma que você tem para detectar um boato, porque eu estou muito preocupado com as pessoas, né? As pessoas estão embarcando geralmente em coisas muito tristes, pensamentos muito tristes. E eu vejo muitos médios, muitos contatados apostando na coisa negativa. Eu queria saber como é que você se blinda para não passar esse tipo de coisa. Olha, eu não vejo redes sociais, a única coisa que eu vejo são fotos no Instagram. Dificilmente participo de eventos com outras pessoas, né? Depois que eu tive esses problemas aí com as pessoas que começaram a usar meu nome, aí que eu briguei com várias pessoas. Tecnicamente, eu vivo isolado, sou um eremita, literalmente eremita. Então, o que eu sei de fofoca é quando o meu grupo de estudo me manda alguma coisa. Aí eu vou conversar para saber, né? Mas eu normalmente estou isolado de tudo, né? O que acontece é que muitas pessoas plagiam o meu trabalho. Por exemplo, você pegar um monte de site de ufologia, se você for pegar, o texto é meu, de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu estou escrevendo sobre ufologia há mais de 30 anos. Então, tem muita coisa plagiada. Curso, então, de curar coisa, tem um monte de gente que plagia nos cursos. Então, eu já não sei mais
sabe o que é fake news e o que não é. Então, eu tento me evitar, porque eu já passei para amigos meus no grupo de estudo mensagem fake news sem saber, eu achava que era real e não era. Só sobre a questão do Herculóvis, tem uns 3 ou 4 sites só de fotografia fake para criar pânico. E eu não sabia. Aí uma amiga minha falou, isso aqui é tudo mentira. Pô, não sabia. Aí eu até parei também de passar para as pessoas, porque tem muita porcaria. E tem fake news tão bem feitas que você realmente acha que aquilo é verdade, né? Então é bem complicado, realmente. Legal. Até eu já fui pego assim, acreditado e disse, pô, mas isso aqui não é real, não é. Eu achava que era. É também amplificada para esconder questões mais sérias, como o Herculóvis, como o reset da economia mundial, e as pessoas não estão se dando conta. Então, na verdade, para muitas pessoas, a teoria da conspiração difunde uma cortina para ludibriar as pessoas não perceberem o que está acontecendo por trás dos panos. Entende? Então, eu entendo a postura deles, só que, às vezes, a forma de se expressar não é a correta, sei lá, não sei. Entendi. Talvez seja esse o grande ponto, né? Porque a comunicação é algo tão, né? O uso da língua, né? As expressões são tão complicadas, né? Para a gente decodificar. Exato. E realmente, né? A compreensão humana é algo muito complexo, né? E a vida nessa 3D aqui exige muito da gente, muita paciência, muita fé e principalmente, né? Com tudo que a gente pode aprender e compreender também com o Rodrigo hoje, eu acho que serve para a gente como uma grande lição. Acho que não, talvez, para aquela coisa para a gente entrar no pânico, né? Mas para entender que, enfim, o que realmente está acontecendo por trás, né, de toda essa cortina que é colocada nos nossos olhos, com todo esse véu do esquecimento, com todas essas camadas ao redor desse planeta, essa influência que a gente recebe. Mas talvez, né, eu tiro como uma lição que o nosso foco e a nossa conexão tem que estar mais forte do que nunca, né? E acho que é isso que a gente tem que levar sempre, né? E saber que existe sim, existe o bem, tudo bem que pode estar meio balançado, mas a fé tem que estar sempre dentro. Mas aí a verticalização vem disso, da tua fé, nas tuas crenças, naquilo que você atrai para você, porque tudo é frequência. Então, por exemplo, o mundo está cheio de desgraça, mas se você não concorda com essa desgraça, você cria a tua verdade, a tua luz, e a tua luz é o que vai te guiar. Então, é isso que eu tento explicar para as pessoas nos cursos. Por isso que eu não vejo TV, não vejo porra nenhuma, gente. Eu fico sabendo das desgraças. Por exemplo, o prefeito de São Paulo, Covas, morreu de câncer, eu nem sabia. Quem me contou que o cara tinha morrido era o meu eletricista, estava ajudando a trocar as lâmpadas aqui, o negócio de fiação que deu problema. Ele falou, sabendo, não sabendo de nada, eu não vejo TV. Eu sou completamente alienado. Entende? Então, é a forma que eu encontrei para não baixar minha frequência e não entrar nessa loucura que está o mundo hoje. Tá? Só que é uma escolha pessoal. Então, se você vibrar na tua luz, vibrar na tua fé, em Miguel, em MK, no Pena Branca, em quem quer que seja, você vai estar protegida, você vai criar teu campo de proteção e as coisas vão fluir bem para você. O problema é quando a gente entra nessa neura apocalíptica de fim de mundo, esse é o problema. Exato. Eu tô que nem tu, Rodrigo. Eu, assim, o meu mundo é aqui, lá fora não me interessa. E meu amor próprio, né? Amor próprio é muito importante, né? E no meu mundo tá tudo ótimo. E não olho TV, é isso aí. Eu não vou poder fazer nada, entendeu? Então, se eu não vou conseguir fazer nada, eu vou cuidar de mim. Mas é um processo interno, né? O grande trabalho é trabalhar nós mesmos e talvez sermos, né, se possível, um exemplo para quem está ao nosso redor, né? Mas se a gente conseguir já mudar o nosso mundo, acho que a gente faz bastante coisa, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente hoje, nessa edição especial aqui com o Rodrigo, nessa quarta-feira, e espero que todos tenham, né, tirado bom proveito desse encontro. Muito obrigada, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Todo mundo tenha um bom descanso e muita paz no coração nesses momentos delicados que a gente está vivendo. Tá. Agradeço, viu, Rodrigo? Desculpa eu interromper um pouquinho. Não, sem problema. É que eu só queria fazer um depoimento
que eu acompanho teu trabalho há uns 20 anos. Meus primeiros livros de Confederação 1 e 2, que eu consegui ler, que o meu pai comprou num dos congressos que ele participou junto com. E a partir daquele momento, o seu trabalho é muito importante, muito para mim e para muitas pessoas. A partir daquele momento, abriu, é como se tivesse tirado o tampo da minha cabeça aqui. Abriu assim uma visão enorme e eu venho acompanhando o seu trabalho, venho aprendendo muito. Consegui fazer o curso do método Ron com o João e seu trabalho é muito importante, tá? Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Então, obrigada a todos. Obrigado, Rodrigo. Bom descanso a todos. Boa noite. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Finalizar. Obrigado, Rodrigo. Obrigada. Obrigado, Rodrigo. Valeu aí, Rodrigo. Valeu. Foi maravilhoso. Valeu. Maravilhoso. Até logo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.